no Evangelho de João, capítulo 14. E da maneira que você for encontrando, vamos ficando sobre os nossos pés em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 6. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Feche os teus olhos, abre o teu coração. Vamos falar com o Senhor, vamos orar ao Senhor. Você tem a liberdade de falar com Deus. Você tem o livre acesso ao trono da graça do Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Mesmo nós não compreendendo os propósitos do Senhor, mas o Senhor continua sendo fiel, fiel na tua palavra. Fiel, Senhor, com aqueles, ó Pai, que mantêm fidelidade ao Senhor. Nesta noite eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, o segredo do reino. Revela, Senhor, o que está oculto atrás da tua palavra. Ministra, Senhor, o teu querer, ministra, Senhor, a tua vontade. Que o Senhor, ó Pai, seja exaltado neste lugar. Que o nome do Senhor, ó Pai, possa ser glorificado através da minha vida, através da vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Quebra, Senhor, as cadeias espirituais. Tira, Senhor, aquilo que não provém do Senhor, que esteja na minha vida, esteja na vida dos meus irmãos, esteja no nosso meio. Nós repreendemos agora toda força contrária a este culto. Tudo que não provém do Senhor, nós ordenamos que todo mal saia da nossa vida, saia deste lugar. Cerca, Senhor, com o círculo de fogo. Cerca, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Ministra, Senhor, o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é as 3 etapas da vida cristã. Quais são essas 3 etapas da vida cristã? O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas são as 3 etapas da nossa vida cristã. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos. Muitos de nós não compreendemos a palavra de Deus. Muitos de nós estamos caminhando com Jesus, mas não entendemos o que Ele quer dizer para nós. Qual é o propósito que Ele tem na nossa vida? Tomé, ele era um homem que andou com Jesus, mas Tomé, ele era incrédulo. Ele tinha incredulidade. Tomé, ele era questionador. E Tomé, ele fez algo que nenhum dos outros discípulos fez. Jesus fala: olha, eu estou indo para o céu, eu estou indo para a casa do Pai, estou preparando um lugar para todos vocês, e vocês sabem o caminho. E aí Tomé disse: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai.
E aí Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Tomé não tivesse feito essa pergunta, talvez nós não teríamos essa revelação. Muitas das vezes nós precisamos perguntar para o Senhor, ler a palavra do Senhor e fazer as perguntas certas na palavra. E nós iremos ter a resposta de Deus. Nós teremos a resposta de Deus. Mas o que acontece com a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela está acostumada a receber o alimento já preparado. A igreja do Senhor, ela não está preparando, está buscando o alimento, confirmando na palavra. A igreja do Senhor não está como a igreja de Bereia. Os bereanos, Paulo ele foi até Bereia e lá Paulo fez o quê? Paulo ministrou para eles. E eles pegaram os pergaminhos e eles conferiram o que Paulo estava falando. Então nós precisamos também conferir. Nós precisamos também ler a palavra do Senhor, para nós não sermos enganados. Porque existe muitos cristãos que estão sendo enganados, porque ele está perecendo por falta de conhecimento. Ele está tendo tanto conhecimento nas redes sociais, são tantas coisas, que ele começa a fazer muitas e muitas coisas e não termina nenhum. Ele começa a ler um capítulo da Bíblia e não termina esse capítulo. Não estou falando de um livro da Bíblia, estou falando de um capítulo. Porque ele quer tudo mastigado. O Senhor disse para Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento é ignorância. E o povo está muitas vezes na ignorância. O inimigo está fazendo o quê? Cirandando na nossa vida. E Tomé pergunta para o Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos o caminho, e muitos de nós estamos assim, nós estamos perdidos dentro da igreja, nós estamos perdidos, estamos sendo bombardeados dia a dia pelas informações, pelas redes sociais, e nós estamos sendo aprisionados. Então nós precisamos o quê? Precisamos fazer a pergunta certa, buscar na palavra de Deus a confirmação do que Deus tem para nós. Jesus, ele disse aos seus discípulos que ele iria preparar um lugar. Ele iria preparar um lugar para levar eles para aquele lugar. Ele disse assim, que na casa do meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Eu quero dizer para você que cada um de nós somos pedras vivas na casa de Deus. Eu e você somos pedras vivas. Nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes para a casa de Deus. Salomão, quando ele estava preparando o templo, Salomão, ele pegava as pedras em Queriate Jearim, as pedras eram preparadas nas pedreiras, lapidadas, e era levada para o templo. A madeira era cortada, serrada, os martelos, tudo era pregado fora. Dentro do templo, era somente encaixada. Era no encaixe. Nós somos pedras vivas que estamos sendo preparados para serem encaixados na casa de Deus, na obra do Senhor. O Senhor, ele já preparou. Ele já preparou e já está tudo preparado, só falta nós acabarmos de ser preparados aqui na terra. A terra é o lugar onde nós estamos sendo preparados. O mundo é o local onde nós estamos sendo preparados para morar com o Senhor. Muitos de nós estamos caminhando no mundo, estamos gostando do mundo. Estamos como o povo de Israel.
O povo de Israel estava no Egito. Deus vai lá com mão forte, tira o povo de Israel do Egito. Mas Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Nós aceitamos Jesus Cristo, nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós, mas o Espírito Santo de Deus não está conseguindo convencer cada um de nós do nosso pecado. Nós achamos que não é pecado certas coisas, mas a palavra rejeita. A palavra do Senhor diz que é pecado, mas a igreja está tão acostumada que diz que não é assim. A palavra está ultrapassada. Precisamos renovar a Bíblia. Muitos dizem isso. Porque antigamente era desse jeito, agora as coisas são mais modernas. O pecado continua a mesma coisa, continua sendo pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Existe pecado. Então nós precisamos o quê? Entender que a Bíblia, Deus não muda. Deus, Ele não muda por minha causa ou por sua causa. Ele é do jeito dele, Ele tem o jeitão dele. E graças a Deus, graças a Ele, que Ele não muda. Porque a causa de nós não sermos fulminados é porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Ele enviou o seu Filho na terra para viver como homem, para habitar no nosso meio, para sentir as mesmas dores, as mesmas necessidades, para nos ensinar a ser humanos, porque nós tínhamos perdido também a nossa humanidade. Ele enviou Jesus Cristo também para nos ensinar a ser espiritual, porque a nossa espiritualidade tinha sido perdida lá no Éden. Deus tinha comunhão com o homem no Éden. Deus visitava o homem. Então, Deus, Ele enviou o seu Filho, Ele veio. E Jesus, Ele nos ensinou a ser humano. Agora, muitas das vezes, nós somos tão espirituais hoje, que nós deixamos de ser humano. Nós deixamos de ter compaixão com o próximo, porque nós somos tão espirituais. Mas Jesus, Ele não rejeitou ninguém. Existia uma multidão que andava atrás de Jesus. Ela queria somente pão, queria os benefícios. Jesus não rejeitou a multidão, mas Jesus também, Ele não se preocupou. Jesus, a multidão ia até Ele não ia até a multidão. E tinha aqueles seguidores de Jesus ocasionais, que queria encontrar com Jesus, mas não queria ser reconhecido como discípulo do Senhor. Jesus também não rejeitou. Nicodemos é um deles. E também existiam os discípulos que estavam com Jesus, mas também estava preocupado com as outras coisas. Pedro pergunta para Jesus assim: Jesus, nós estamos te servindo, nós deixamos tudo para servir o Senhor, e o que nós iremos ganhar com isso? Jesus disse assim, que eles iriam ganhar 100 vezes mais, ainda nesta vida, mas com dores. Nós não perdemos nada, nós só ganhamos em servir o Senhor. Nós ganhamos a vida eterna. Nós estávamos condenados ao inferno, condenado a viver eternamente separado de Deus. A pior tragédia do ser humano é viver eternamente separado de Deus. É viver a eternidade
longe do Senhor, no lago de enxofre no lago de fogo e enxofre, queimando eternamente. Já imaginou isso? Não tem como imaginar. Mas é tão fácil nós vivermos com o Senhor. Nós precisamos somente abrir mão de algumas coisas. Mas nós não queremos abrir mão. Deus deu uma oportunidade para um homem rico, que vestia esplendidamente. E vestia um mendigo ao lado dele, que estava à porta dele. E aquele homem, ele via o mendigo, dava migalha para aquele mendigo. Cachorro lambia as feridas daquele mendigo. Aquele mendigo era uma oportunidade para aquele homem se converter. Deus deu uma oportunidade para ele e ele não recebeu. E a Bíblia diz que aquele homem morreu, ele foi para a sepultura. O mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos. E aquele homem, ele chegou no inferno, ele olhou para cima, e ele viu Lázaro, o mendigo, com Abraão, e ele clamou. Muitos de nós, os nossos olhos vão ser abertos no inferno. Quando estiver no inferno, vai clamar. Podemos clamar para Deus, chamar para Deus aqui na terra. E Deus vai nos responder, mas quando estiver no inferno não tem mais jeito. Os nossos olhos podem ser abertos em dois lugares, ou no céu ou no inferno. É triste, mas é verdade. Os olhos daquele homem abriu-se no inferno. Por quê? Porque ele vivia neste mundo e ele queria tudo o que existia neste mundo. E este mundo é tão passageiro. É 70 anos. Passou de 70 anos, é enfado e cansaço. E depois, morte. E muitos estão trocando esses 100 anos pela eternidade. A igreja do Senhor precisa acordar. A igreja do Senhor precisa ajudar aqueles que estão perdidos. O papel é nosso. O papel é de nós falarmos guiado pelo Espírito Santo, não querendo convencer eles, mas quando tiver uma oportunidade, fale. Não se omitam, porque existe também o pecado de omissão. Eu estou bem, eu já estou salvo e acabou. Não. Nós precisamos estar salvos e morar no céu, mas será muito melhor se milhões e milhões de pessoas irem conosco. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele disse que ele iria preparar um lugar para os seus discípulos. O lugar que o Senhor está preparando é para os discípulos do Senhor. Ele está preparando um lugar para a sua noiva, a igreja do Senhor. Este lugar nós podemos conjecturar como um casamento, o casamento judaico. O casamento judaico, ele tinha 3 etapas. O primeiro era o compromisso. Os pais faziam compromisso com os noivos, entre eles, e depois eles faziam um contrato que simboliza o contrato, o casamento civil, e depois eles faziam o quê? A terceira etapa seria o despojamento da noiva. O noivo preparava uma casa, construía a casa e depois ele ia buscar a noiva para estar com o noivo. Jesus Cristo, ele veio, ele fez uma promessa, ele foi preparar e agora ele vai voltar. Ele vai estar conosco, ele vai buscar a sua noiva e a noiva vai se tornar esposa de Cristo. Então nós precisamos entender isso. Mas o que o diabo faz? O diabo, ele quer tirar a nossa visão, para nós não compreender isso. Então são 3 etapas da nossa vida que nós precisamos estar no caminho.
estar na verdade e ter a vida. Isso é o casamento. O nosso casamento também simboliza isso. Vai haver uma grande festa, que é a boda do Cordeiro, aonde todos nós estaremos lá. Isso também foi falado no primeiro casamento, no primeiro milagre de Jesus. João capítulo 2. Jesus faz um milagre num casamento, transformando água em vinho. Isso simboliza o quê? O Espírito Santo. Simboliza a boda do Cordeiro. O primeiro milagre simboliza o final. A noiva. Nós somos a noiva de Cristo e vamos nos tornar a esposa de Cristo. Então o Senhor, Ele foi preparar este lugar para nós. Jesus está às portas. A igreja do Senhor precisa entender isso. Que Jesus, Ele está à porta, Ele está voltando. Nós temos que viver cada dia como fosse o último dia da nossa vida. Não temos mais tempo de ficar andando para lá e para cá. Nós não temos mais tempo. O inimigo, ele quer desvirtuar, ele quer tirar de nós, tirar a nossa atenção. E ele começa tirando a atenção do quê? Dos líderes religiosos. Hoje, nos dias atuais, sobre o arrebatamento, eles acabam trazendo o quê? Confusão. E aí, muitos estão pregando hoje ainda sobre prosperidade, sobre fé não prega, mas prega prosperidade. Nós já somos prósperos, nós já temos tudo que o Senhor conquistou na cruz, é nosso por direito. Nós não precisamos correr atrás da bênção, a bênção vai nos alcançar. E o que o inimigo faz? O diabo, ele continua ainda trazendo ilusão para nós. Ele faz o quê? Ele coloca frieza no nosso coração. Ele coloca a falta de interesse. A falta de interesse de ministrar sobre a volta dele. A falta de interesse de falar sobre o arrebatamento da igreja. E muitos de nós não sabemos como que isso vai acontecer. Então, por isso, nós precisamos estar atentos. O inimigo também, ele coloca dentro do nosso coração o amor pelas coisas do mundo. Os cristãos estão amando mais o mundo do que o próprio Deus. E seu inimigo, ele está colocando isso no nosso coração. Ele está fascinando os nossos olhares. O inimigo também, ele está provocando divisão ministerial, para que a igreja não tenha autoridade. Quando há uma divisão ministerial, quando há essa divisão dentro da igreja, a igreja começa a perder a autoridade. Uma igreja que é construída em rebeldia, ela não tem autoridade. É uma igreja infrutífera. Pode até estar cheia, mas cheia de gente vazia, porque foi criada em rebelião. O homem, Nimrod, ele vamos preparar uma torre para nós chegar até o céu. E eles prepararam aquela torre, a Torre de Babel. Mas Deus fez o quê? Deus desceu e fez confusão de línguas entre eles. Espalhou aquele povo pela terra inteira. Por quê? Havia rebelião. Eles queriam chegar até Deus pelos próprios meios. Hoje, muitos estão fazendo, é a minha igreja. A minha igreja é isso. A igreja é de Cristo. Nós somos de Cristo, o rebanho é de Cristo. Então, nós precisamos entender isso para que nós possamos crescer espiritualmente, andar com o Senhor. Então, Tomé, ele faz essa pergunta para o Senhor. Senhor, nós não sabemos o caminho, Senhor. E Jesus responde para ele que ele é o caminho vivo. Ele é o caminho vivo, como todas as coisas em Jesus são vivas. Todas as coisas em Jesus são vivas.
Ele é a água viva. Ele é o nosso caminho novo e vivo. Hebreus 10:19 diz que Jesus, ele é o novo caminho e vivo. Então, Jesus Cristo, ele vai declarando isso, que o novo e vivo caminho é esse. Qual que é esse novo caminho que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que é o caminho da árvore da vida, é o caminho do Éden celestial. É isso que ele está falando, que é o caminho para nós voltarmos para o Éden celestial. O caminho para nós usufruirmos da árvore da vida, que estava lá no Éden. É isso que Jesus está dizendo para Tomé, dizendo para os discípulos. Após a sua morte, Jesus, ele trilhou esse vivo e novo caminho. Esse vivo e novo caminho espiritualmente. Ele trilhou ele até o trono de Deus, colocando o seu próprio sangue, trocando o sangue que estava no altar, que clamava por misericórdia pelas nossas vidas, que era o sangue de Abel, e Jesus colocou o seu próprio sangue. Hoje, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Hoje não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício. No Antigo Testamento precisava de animais, de sangue de animais, de bode, de carneiro, para a purificação do pecado, mas o pecado não era apagado. Agora não. Agora nós temos o sangue de Jesus. Ele substituiu de uma vez por todas. Jesus Cristo, ele é o único caminho vivo que leva ao Pai. O Espírito Santo, ele que revela essa verdade para nós. É o Espírito Santo que revela que é a verdade. Pilatos perguntou para Jesus: qual é a verdade? Qual é a verdade? A verdade estava diante dele. E ele não reconheceu a verdade. A verdade está diante de nós e muitas vezes nós não estamos reconhecendo o que Jesus já fez por nós. A palavra de Deus revelada, ela ilumina o nosso caminho para os nossos pés não se tropeçar. Quando nós temos a revelação da palavra de Deus, nós não tropeçamos no caminho. Somente pela luz e pela verdade chegamos ao caminho. Quando a luz ilumina o nosso ser, nós começamos a andar no caminho, começamos a viver no caminho. Os discípulos do Senhor, tinha 3 anos que eles estavam com Jesus, e eles não sabiam do caminho, não conheciam o caminho. O caminho, hoje para nós, é Jesus, o Evangelho é a verdade e a vida para nós. Então, se nós temos a verdade, nós temos o caminho, nós temos a vida está em Cristo. Então, nós precisamos fazer o quê? Caminhar com o Senhor, andar no caminho do Senhor. Existem muitos cristãos que estão dentro das igrejas, mas ainda não conhecem o caminho, não conhecem a verdade e não desfrutam da vida. Estamos dentro da igreja, não conhecemos o caminho, não conhecemos a verdade e não desfrutamos do que Deus tem para nós. Estes cristãos estão à beira do caminho, como os discípulos estavam. Jesus estava no caminho, mas os cristãos estavam à beira do caminho, os discípulos deles. Tanto que Tomé faz a pergunta: nós não sabemos o caminho. E no caminho para Jericó existia 2 cegos. E esses 2 cegos clamavam para Jesus. Aqueles 2 cegos estavam à beira do caminho. Então, na beira do caminho, existe
ciladas do inimigo. O cristão que está à beira do caminho, ele está sujeito à cilada do inimigo. Ele está sujeito ao laço do inimigo. Ele está, de uma hora para outra, ele pode ser preso pela armadilha do inimigo. Então nós precisamos sair da beira do caminho e entrar no caminho. Os que estão à beira do caminho conhecem a Cristo, mas não andam no caminho da vitória. Muitos conhecem a Cristo, mas não andam no caminho da vitória. Por quê? Porque estão à beira do caminho. À beira do caminho, o inimigo rouba a semente, que é a palavra de Deus. Quando nós estamos na beira do caminho, o inimigo vem e vai roubar a semente, roubar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma contra o nosso inimigo. Se nós temos a palavra, nós temos tudo. Se nós não temos a palavra, nós somos enganados, nós somos oprimidos. O inimigo coloca medo dentro de nós. Mas com a palavra de Deus, nós vamos viver a palavra e nós vamos rejeitar tudo que o inimigo tem para a nossa vida, arma contra nós, na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa arma. A palavra de Deus é o nosso alimento. O alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Estar à beira do caminho é estar fora da vontade de Deus. Estamos fora da vontade de Deus quando nós estamos à beira do caminho. Por quê? O caminho, ele é estreito, o caminho não é largo, existem dois caminhos. Mas muitos de nós queremos estar no caminho largo, o caminho estreito. O caminho estreito, as coisas são mais difíceis. Quando as coisas são difíceis, nós sempre procuramos o quê? O lado mais fácil. Nós queremos as coisas mais fáceis. Mas com Jesus é diferente. A beira do caminho é lugar também de sequidão. Jesus disse para uma figueira. Jesus olhou e viu uma figueira cheia de folhas verdes, frondosa, bonita. E ele foi lá procurar fruto naquela figueira e não encontrou nenhum fruto. Ela somente tinha aparência. E Jesus disse assim: nunca mais produza fruto. E aquela figueira secou-se. Muitas vezes, essa aparência, nós, como cristãos, temos também essa aparência. Aparência de cristão. Mas Jesus pergunta: cadê os frutos? Aonde estão os frutos? Muitas das vezes, a aparência está boa, mas o coração está vazio. Não tem fruto. Não tem nada para sair de dentro, para gerar vida em outras vidas. Então Jesus, ele olhou para aquela figueira e disse: seca. A beira do caminho também é lugar de acomodação. Nós acomodamos, nós acostumamos com a glória de Deus, acostumamos com a unção do Senhor, mas o Senhor, ele tem sempre mais para nós. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Ele disse: o pão nosso de cada dia Deus tem algo novo para eu e você. Somente precisamos o quê? Pedir, buscar, bater. E o Senhor vai abrir. Pedir, o Senhor vai nos dar. Mas nós acostumamos com um pouco. Deus tem muito mais para a sua igreja. Mas a igreja está acomodada. A igreja precisa sair da zona de conforto. Precisa buscar o Senhor, orar, jejuar, pagar o preço,
orar por outras almas, pedindo ao Senhor que dê almas, pedindo o renovo espiritual. As pessoas ficam observando as outras que estão no caminho. Elas estão acomodadas e ela começa a observar as outras pessoas. Quando nós estamos trabalhando na casa de Deus, quando nós estamos com o Senhor, não tem tempo para nós olharmos as falhas dos outros. Não tem tempo para nós prestarmos atenção ou criticar as pessoas que fazem, as pessoas que estão no caminho. Mas quando nós não estamos fazendo nada, aí nós temos tempo para ver as falhas. Então nós precisamos estar na casa de Deus, buscar o Senhor, mas não ficar parado, não ficar olhando somente as pessoas que estão em ascensão. Busque o Senhor, esteja buscando e você também vai estar em ascensão, você também vai estar crescendo espiritualmente. A beira do caminho é lugar de exclusão. Aqueles que estão à beira do caminho, eles estão caminhando para ser excluídos da casa de Deus. Quantas pessoas que você conhece ou conhecia que estava aqui sentado? E aonde estão elas hoje? Talvez a adversidade da vida levou ela a sair. Talvez, por falta de compreensão de algumas coisas, levou elas a saírem também. Talvez elas estão em outra igreja. Amém, glória a Deus. Mas nós sabemos que muitos estão no mundo. Porque elas já foram excluídas. Elas se excluíram. Porque elas não suportaram a sã doutrina. Elas foram dar uma voltinha no mundo. Mas corre um grande risco de dar uma voltinha no mundo. De você ser recolhido estando no mundo. Então eu digo para você nessa noite, cuidado, mude as suas atitudes, entra no caminho, ande no caminho, na verdade e na vida, e aí você vai desfrutar do que Deus tem para você, e nós desfrutamos do que Deus tem para a igreja dele. A igreja não está desfrutando porque ela está muitas vezes chuleando entre dois senhores. Ela está pensando mais no mundo do que na eternidade. Ela está sendo enganada pelo inimigo. A beira do caminho é lugar de exclusão. Ficar à beira do caminho é viver uma vida sem propósito. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus na sua vida? O que Deus planejou para você vai se cumprir. Depende de você se colocar na brecha, de você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. As palavras do Senhor vai se cumprir na sua vida. Mas depende também de você. Os que estão à beira do caminho, eles estão cegos espiritualmente. Eles perderam a visão. Eles precisam ser curados. Eles tinham a visão, mas acabou desviando para o outro caminho, perderam a visão. Estão cegos. Precisamos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Bater, o Senhor vai abrir. Pedir, o Senhor vai nos dar. Nós que somos maus, fazemos boas coisas para nossos filhos. E imagina Deus, o Pai Celestial. Se nós pedimos o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dar o Espírito Santo de Deus. Peça o Espírito Santo de Deus. Peça a revelação de Deus. Peça a mudança de vida. E o Senhor vai te dar. Só falta nós pedirmos, nós clamarmos. E o Senhor vai nos ouvir. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais.
como Eliseu. Eliseu, ele estava com o seu moço, e Eliseu estava dormindo, e o moço dele saiu e olhou, viu o exército da Síria, cercou aquele lugar. E aí, o moço de Eliseu chamou Eliseu: olha, o tanto de exército que está aí. E Eliseu pegou e falou: olha, o tanto de anjos que estão nos protegendo. Ele olhou, não viu. E Eliseu orou, e ele abriu a visão daquele moço. Ele viu os carros de fogo. Ele viu os anjos do Senhor que estavam ali protegendo. E os anjos do Senhor estão protegendo nós, nos livrando dessa pandemia, nos livrando das doenças, nos livrando dos acidentes, dia a dia. Quando nós estamos dormindo, os anjos do Senhor estão nos livrando, o Senhor está nos livrando de tudo. O inimigo poderia tomar a nossa vida, nos matar quando estivesse dormindo, mas o Senhor nos protege. Eu estava em casa um dia, e era uma segunda-feira, eu estava cansado. Eram 8 horas da noite, e eu fui para o quarto, eu fiz uma oração de Daniel, rapidinho, e deitei. Não deu 1 minuto, o inimigo veio e tentou me matar, sufocando. E eu clamei ao Senhor, e Ele me despertou, mas não tinha força. E eu acordei, aí eu orei. Aí eu demorei mais um pouquinho, e deitei de novo. O inimigo veio de novo, e eu não tinha força, e eu clamei pelo sangue de Jesus, e despertei. Falei: ó, para aí, se eu dormir, ele vai me matar eu dormindo. Era uma luta espiritual. Mas o que aconteceu? Levantei, tomei uma água. A minha esposa e meus filhos estavam na televisão, assistindo televisão. Não tinha passado nem 5 minutos. Voltei para a cama, falei: se eu deitar, o inimigo vai vir de novo e vai me matar. Olha só que o inimigo colocou: medo. Eu falei: não, opa. Aí eu estava deitado, orei, primeira vez. Na outra vez eu sentei. E na terceira vez eu joelhei e falei com o Senhor. E deitei e dormi o sono do justo. Mas o inimigo, ele veio. Ele veio para quê? Para me destruir. E muitos falam assim: ó, morreu dormindo. Muitas vezes é o inimigo que vem. Se Deus não te proteger, o inimigo vem e tira a sua vida. Então nós temos que tomar esse cuidado. Tomar o cuidado, orar ao Senhor, clamar pelo Senhor. E Ele dá o livramento para nós. Amém, igreja do Senhor? Então, o que nós precisamos fazer? Andar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos o caminho, nós temos a verdade, que é o Evangelho, nós temos a vida, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, e nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos louvar um hino. Nós iremos louvar um hino que eu navegarei no oceano do Espírito. Para quê? Para nos limpar tudo que está dentro de nós, que está estrovando o nosso relacionamento com Deus, aquilo que está prejudicando a nossa caminhada, aqueles que estão à beira do caminho, que eles possam voltar para o caminho, que eles possam se arrepender, que os olhos espirituais sejam abertos. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Nós precisamos ter a revelação de Deus. Deus, Ele quer revelar o segredo do reino para os seus discípulos, os discípulos do Senhor. Deus revela, Jesus revelava para os discípulos aquilo que estava oculto atrás da palavra. O Senhor não revelou para a multidão. O Senhor revelava para os discípulos a sós. E você que está aqui é discípulo do Senhor. Quem é discípulo do Senhor, levanta a sua mão. Então aplauda o Senhor Jesus. Nós somos discípulos do Senhor. E Ele quer mudar a nossa vida. E Ele vai mudar a nossa vida. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de nós quebrarmos as cadeias, nós sairmos da beira do caminho e entrar no caminho. Viver o que Jesus tem para nós. Feche os teus olhos. O louvor vai começar a ministrar. E você vai estar orando. Deixa o Espírito Santo de Deus.
Feche os teus olhos e abra os seus lábios. Cante este louvor como se fosse o último louvor da sua vida, como se fosse o último dia da sua vida, fosse hoje. E o Espírito Santo de Deus vai nos purificar. Aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, me desce como fogo, vem como em tempestade e enche-me de fogo. A glória do Senhor. O Senhor Jesus disse assim: e no último dia, o grande dia, que rios de águas vivas iriam fluir do interior daqueles que amam a Deus.
O rio de Deus está aqui. O rio de Deus está em nós. Muitos de nós queremos entrar no rio e navegar no rio do Senhor, mas o rio de Deus já está em nós. O rio de Deus está dentro de nós. Flua, Espírito Santo, flua do nosso interior. Enche, Senhor, a tua igreja, a tua noiva. O Senhor Jesus disse que iria rogar ao Pai, e Ele iria enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que não nos deixaria órfãos. E o Espírito Santo veio. Ele veio como um vento impetuoso,